Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer a listinha dos livros que quero reler nesse ano de 2026. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa teu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, eu tinha pensado em não trazer essa listinha de livros que quero reler, mas aí aconteceu uma trend lá no Instagram que era falando sobre que 2026 é o novo 2016, né? O pessoal começou a postar fotos de 2016, de como a pessoa era naquela época. Eu fiz a trend e também decidi trazer essa trend pro mundo literário, que era o quê? Falar sobre os livros que tinham sido lançados em 2016. 2016 foi um ano que eu li pouquíssimo, tinha saído da universidade, estava fazendo pós-graduação, estava cansada de ler, estava começando a trabalhar e estava sem tempo de ler. Eu voltei a ler mesmo com frequência em 2018. Então eu não tive como fazer a trend, né, trazendo para os livros que eu estava lendo em 2016, porque eu vim voltar a ler mesmo com a frequência que eu li antes da universidade em 2018. Então de 2010 a 2016, que foi a época em que eu tava ali naquele período que eu saí da universidade em 2014, no finalzinho de 2014, eu ainda tava nesse cansaço de pós-TCC e começando a pós-graduação e aí começando a fazer artigo científico, essas coisas que vocês sabem do mundo acadêmico que demanda muita leitura, mais de artigos científicos e de conteúdo ali da nossa área. Eu não tinha tempo de ler livros, né, de romance, de ficção, e aí eu lia pouquíssimos, eu lia mais os que eu ganhava ali de presente do meu namorado, que hoje é meu marido. Ele me dava muitos livros de presente ali, de aniversário, dos namorados, essas datas assim comemorativas. Mas assim, me dedicar à leitura como eu me dedicava antes da faculdade, como eu me dedico hoje, eu não tinha como. Aí por isso que eu fiz a trend voltada para os livros que foram lançados em 2016. E aí eu descobri, por exemplo, que livros que eu li lá em 2018, lá em 2019, tinham sido lançados nessa época. E eu fiquei com muita vontade de reler esses livros. Eu disse, preciso gravar um vídeo falando sobre essas releituras. E é por isso que estou aqui, né, gravando vídeo sobre os livros que eu quero reler e que tem 2 que foram lançados em 2016. O resto eu não sei, gente, as datas aí de lançamentos, mas não foram em 2016, foram lá pra 2019, 2017, por aí. Bora lá pra listinha que eu já conversei demais. O primeiro livro que eu quero ler em 2026 é Um Perfeito Cavalheiro. Não tava sendo lançado em 2016, tá? Os livros da Julia Quinn, dos Bridgertons, que estavam sendo lançados em 2016 foram outros. Eu fiz a listinha lá no Instagram. Vou deixar o link aqui do post, caso vocês queiram ver, né? Vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram ver quais foram os livros que eu coloquei lá nessa listinha que foram lançados em 2016. Aí vamos voltar para as releituras. Bom, o livro que eu quero reler, o primeiro livro que eu quero reler em 2026 é Um Perfeito Cavalheiro, porque, né, a quarta temporada de Bridgerton já foi lançada. Era pra eu ler em janeiro esse livro, mas como eu disse, eu tô lendo muito lentamente agora no comecinho do ano, por causa, né, que eu tô tentando colocar a vida em ordem. E aí não deu certo ler Um Perfeito Cavalheiro ainda. Também não é uma releitura que eu tô muito empolgada pra fazer, porque não é um livro que eu gosto, é um dos livros que eu menos gosto de Bridgerton. Então eu já tô preparada pra ver o Benedict não sendo o cavalheiro que o livro diz que ele é, né? Já tô preparada pra isso, já tô preparada pra passar muita raiva, uma madrasta má, que eu não gosto desse clichê da Cinderela, a não ser que seja um clichê moderno, que você vai trazer ali mulheres que se apoiam, não mulheres que disputam um lugar ali, que nem o caso delas aqui no livro. Então é isso, zero expectativa, zero vontade de reler, mas vou reler pra gravar vídeo pra vocês, tá bom? Também posso mudar de ideia, tá? Também posso reler e amar o livro. Nunca se sabe. Aconteceu, por exemplo, que eu amei o livro de Anthony, né? Mais do que eu amei da primeira vez que eu li, que foi um livro que eu não gostei quando eu li a primeira vez, né? Já Colin, eu vi coisas no livro que eu não tinha visto da primeira vez que eu li, porque eu fui ler ele com muita emoção. E também tem que ver que foi os primeiros livros de romance de época que eu li na vida, tá? Sempre li muito livro de romance contemporâneo. Os famosinhos ali de Nicholas Spark, de Jojo Moyes, de John Green, mais esses livros que estavam em hype ali, que estavam muito em alta. Então não fazia parte do meu mundinho literário ali ler os Bridgertons na época que eles foram lançados, e eu tinha uma resistência muito grande pra ler romance de época. Vocês sabem, já falei em outros vídeos, assim que eu comecei o canal, foi a primeira coisa que eu falei, que eu tinha resistência de ler romance de época, porque eu já esperava, né, que fosse ter essas questões de machismo, e eu não sabia se eu tava preparada pra ler. Me preparei psicologicamente, li. Então Bridgerton foi o livro ali que eu tive minha primeira experiência como leitora de romance de época. Muita coisa mudou. Eu li Bridgerton a primeira vez em 2020, estamos em 2026, então essas releituras estão fazendo com que eu veja os livros com outros olhos. Pode ser que aconteça aqui, mas eu acho muito difícil de mudar a minha opinião. Se em 2020 eu já não gostei do livro por causa do que Benedict faz, eu acho que eu não vou gostar agora novamente, né? Mas vamos ver, tudo pode acontecer, né? Eu também quero ler, em segundo lugar dessa listinha de livros que eu quero reler, está o Quarteto Smith Smith. Vou falar de cada um deles aqui, né? Vou falar aqui sobre por que um não tá na lista.
O Quarteto Smith foi minha amiga que me chamou pra gente reler, então eu conto com ela pra que essa releitura saia, tá, Rayane? Já estou deixando aqui registrado que você não pode fugir dessa. Bom, eu amo o Quarteto Smith, inclusive eu acho que é uma série de livros que é um pouco ali esquecida, mas se você ama Bridgerton, com certeza você vai amar Quarteto Smith, porque eles estão presentes na vida dos Bridgertons. Tudo acontece ali na mesma época, então tem esse crossover entre as duas séries. Aqui mesmo a gente vai ter muito do Gregory Bridgerton, ele aparece bastante aqui. Eu amo esse livro, é muito, muito bom, muito incrível. O romance, toda a construção do romance. E eu já li 2 vezes. Já li esse livro 2 vezes. Li a primeira vez assim que eu terminei Bridgerton. Entrei nesse universo do romance de época. Reli, não lembro quando foi, se foi em 2022 que eu reli, 2023 por aí. Já tem resenha, se eu não me engano, deles aqui no canal, creio que tem. Vou procurar, se tiver eu deixo na descrição, nos cards pra vocês. E é isso, vem aí uma releitura de livros assim que eu amo, que é muito fofinho, muito coração quentinho. Eu vou amar, com certeza. Esses aqui eu amo e eu sei que eu vou amar novamente, porque são assim livros conforto. E em terceiro lugar fica A Soma de Todos os Beijos. Sim, eu não vou ler Uma Noite Inesquecível, acho que é assim o nome. Uma Noite Como Esta. Não vou ler, gente. Não gosto do livro, não tem nada assim de errado na história. Nada, 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 nada. O protagonista não errou, a mocinha não errou. Tem a questão da diferença social no livro lá, que é com o irmão, inclusive com o irmão da protagonista de Simplesmente Paraíso, que eu esqueci o nome dela, não sei se é Honória. Não lembro, gente, o nome dela. Não é ruim, mas não é um livro que eu ame, que diga, nossa, eu preciso reler novamente. Não é. Esse daqui é o meu livro favorito da série. Esse aqui é o livro que eu amo e que sempre que eu tenho a oportunidade eu vou reler. Mas como minha amiga chamou pra gente reler todos, eu disse, eu só vou tirar, porque o segundo realmente não dá. Não tô com vontade de reler ele de jeito nenhum. Então é isso. Do primeiro, eu já pulo pro terceiro livro. Não quero ler o segundo livro. Talvez ela releia, talvez ela goste do segundo livro, não sei. Mas pra mim não dá. Tem a questão da diferença de classe social, como eu falei pra vocês. A protagonista é a governanta e o mocinho é o detentor ali do título. Não lembro qual é o título, não sei se é conde. Acho que é, gente, não lembro. Mas realmente não dá pra mim. Aqui eu vou ficar com a história da Sarah mesmo, que é muito divertida. A Sarah é super mimada. É aquele tipo de dama que os homens fogem porque ela é exagerada, né? Ela é doida pra casar e tudo mais. E o protagonista é o arqui-inimigo lá do Daniel, o protagonista do livro 2. Eles tiveram uma briga muito feia e essa briga fez com que o Daniel fosse excluído da alta sociedade. E esse mocinho aqui, que é o Hunter, não sei se eu tô chamando o nome corretamente, ele quase perde a perna e aí conseguiu manter a perna ali, mas ficou de bengala. É um livro muito, muito bom. Eu amo esse livro e a Sarah é maravilhosa. É uma mocinha muito, muito divertida e uma mocinha assim que resolve tudo. Adoro ela. Em quarto lugar, vou reler Os Mistérios de Sir Richard, que é o último livro do Quarteto Smith. Sim, só não vou ler o segundo livro. Eu amo também esse livro aqui, tá? Sir Richard erra um pouquinho, erra, mas eu adoro. Adoro toda a construção do romance ali. Adoro a mocinha. É o livro mais divertido da série. A gente ri em todos eles. Todos você vai gargalhar. Mas esse é o livro mais divertido. É o que você não vai conseguir parar de rir. Principalmente quando tem a encenação de uma peça aqui, que é no início do livro. Gente, Quarteto Smith é muito, muito bom. Vale muito a pena ler se você não conhece. E se você conhece e gosta de reler, vale a pena reler. Aí em quinto lugar eu pensei, vou colocar outro romance de época. E vou colocar um romance de época que eu amo, que é Quando a Bela Domou a Fera. Gente, esse livro eu já li tantas vezes. Acho que Quando a Bela Domou a Fera eu já li umas 4 ou 5 vezes também. É outro livro que eu releio sempre que posso. Mas como eu já tinha lido ele, relido ele, acho que ano atrasado, 2024, se não me engano, foi em 2023, eu disse, vou deixar Karina Ricci nessa listinha e vou tirar Quando a Bela Domou a Fera, vou deixar aí pro ano que vem, quem sabe. E também porque, né, eu fui fazer a pesquisa dos livros que estavam sendo lançados em 2016. E aí eu descobri que Mentira Perfeita estava sendo lançado sim em 2016. Eu disse, 10 anos de lançamento, preciso reler. Eu amo esse livro, é o meu livro favorito da trilogia ali dos... Agora esqueci o sobrenome dos protagonistas. Deixa eu ver como é o nome aqui. Mas é o spin-off de Procura-se um Marido. E aí também ainda vai ter outro spin-off, que é com o Nicholas. São 3 pessoas da mesma família aqui. A gente vai ter o protagonista de Procura-se um Marido, o protagonista de Mentira Perfeita, os dois são irmãos, e vai ter o protagonista de Amor Sob Encomenda, acho que é assim o nome, que é primo deles dois aqui. Então é meio que spin-off os livros, não é uma série mesmo. Meu favorito é esse daqui, Mentira Perfeita. A história do Marcos é muito, muito boa. Marcos e Júlia. Tem uma coadjuvante aqui muito divertida, Que é a avó da mocinha. não a tia, né? A avó não, a tia da mocinha. Ela é muito, muito engraçada. Vai arrancar muitas risadas da gente. Os dois, as interações dos dois também são muito boas. Tem cão e gato ali no início. Vai ter uma tretinha ali entre eles. Mas depois vai ter o fake date, né? Que os dois vão combinar ali de se passar
por namorado um do outro pra ajudar numa situação ali que ambos precisam. Então, gente, tem tudo que eu amo aqui. E Karina Risse é muito divertida, adoro a escrita dela, porque a gente sempre gargalha. Inclusive, gente, Karina não lançou mais nenhum livro. Por quê? Tá acontecendo? Lança livro, Karina, por favor. E aí, não satisfeita com 5 livros pra ler, eu decidi colocar mais um, porque também está com 10 anos que esse livro foi lançado, que é Tcharam! Prometida, também da Karina Risse. Prometida é a história da Elisa com o Lucas, a gente começa a acompanhar a história deles lá no livro de Perdida, e inclusive vamos ter aí o lançamento do filme, né, Encontrada esse ano, que é a continuação de Perdida, né, teve o Perdida que eu nunca assisti, mas eu ainda pretendo assistir, e aí agora vai lançar Encontrada, espero que logo em breve lancem Prometida também, porque eu amo a história do Lucas e da Elisa, inclusive é o meu livro favorito de toda a série. Sofia e Ian, eu amo eles, mas não superam Lucas e Elisa, não tem como, gente. Lucas é médico, então a gente vai ter toda a questão aqui da ciência, o Lucas vai tentar descobrir o que causa as infecções, nessa época que não se sabiam, da existência de micro-organismo, então eu amo isso no livro, toda essa história aqui, toda a pesquisa que a Karina fez. O Lucas, ele é como se fosse o Pasteur, ele faz aquele experimento do Pasteur para provar a existência dos micro-organismos, e a Elisa vai ter um papel importante nessa pesquisa dele, né, nesse experimento que ele tá fazendo. Tem a questão de que a gente começa a ver que tá acontecendo alguma coisa com a Valentina, que é a protagonista do próximo livro, né, com a família dela ali, e, gente, incrível, muito, muito bom. Amo esse livro. E é também um romance, vai ter um cão e gato entre eles vão brigar bastante, não é só cão e gato, não, aqui é Meet Love mesmo, vão brigar muito, muito mesmo. Eu amo, perfeito esse livro, maravilhoso, meu favorito, e tô louca pra reler. Era pra eu ter relido ele ano passado, mas não deu, né, ano passado minhas metas floparam, mas esse ano sai Dedos Cruzados. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha, me conta aqui nos comentários se você gosta de reler, se você vai reler algum livro esse ano e qual livro você pretende reler. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com os amigos que gostam de livros, que gostam de indicação de livros, que gostam de falar sobre romance, romance de época, romance no geral. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!